Vocês por acaso conheciam um time chamado Pro Vercelli? Provavelmente não. Vocês sabem que ele é um dos maiores ganhadores de títulos do campeonato italiano? Pois é, vamos contar essa história, mas depois da vinheta. Fiquem conosco. Ciao amici, sejam muito bem-vindos ao canal Papo Calcio mais uma vez. Meu nome é Enzo e hoje, como vocês viram no card do vídeo, nós vamos falar vou apresentar mais um episódio da série I Campioni d'Italia e no vídeo de hoje vamos falar especificamente do Pro Vercelli. Mas antes de começarmos esse vídeo, venho de novo pedir para vocês, se gostarem dos nossos conteúdos, deixa aquela curtida nos nossos vídeos aí para dar essa moral, para que o YouTube recomende o nosso trabalho para mais pessoas. Não custa nada para vocês, é rapidinho, mas para a gente faz uma diferença imensa. Além disso, verifiquem a inscrição e a ativação de notificações de vocês. Caso não sejam inscritos no canal e gostem do nosso trabalho, convido-os a se inscrever e ativar as notificações para não perderem nenhum conteúdo que nós venhamos a postar. E além disso, continuo a relembrar que vamos ter um sorteio lá no nosso Instagram, né? O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, de 20 bandejas de mini pizzas da nossa parceira, Panchforneria. Então aqui no link da publicação do Instagram da gente, lá tem todas as orientações lá. Acessem, confiram as regras, se inscrevam e boa sorte. E vamos para o nosso vídeo de hoje. Como vocês viram no card, né, na capa do vídeo, a gente vai falar do Pro Vercelli, que hoje em dia não é um clube tão conhecido, é um clube que está num ostracismo, mas tem uma importância gigantesca na história do futebol italiano. Vamos começar com a ficha do clube. O clube que é original da cidade de Vercelli, uma pequena cidade da região de Piemonte, e eu vou subir sempre, como a gente coloca o mapinha de disposição das regiões da Itália, né? Vercelli é uma cidade da região de Piemonte. O clube nasceu em 1887, né? Mas a Società Ginnastica Pro Vercelli foi fundada de fato em 1892. Só que o clube, quando foi fundado, não tinha o futebol como um dos seus esportes, né? E só veio a ter uma subdivisão de futebol em 1903, quando também se associou à Federação Italiana à época. O clube tem vários apelidos, dentre eles, e o mais expressivo é Bianche Casacche, que em palavras italianas, né, é casaco branco, né? Em alusão ao uniforme que eles usam, a camisa branca e calções pretos, né? Então, por causa da camisa branca, esse apelido. E o clube que ao longo de sua história sofreu duas refundações, né? Uma em 1990 e uma mais recente, não tão recente assim, mas mais recente em 2010, todas por causa de problemas financeiros. Atualmente o clube disputa a Lega Pro, que é a Série C italiana. Ao longo da história dele, de existência do clube, ele oscilou entre, a gente vai falar um pouquinho no próximo tópico, que é a história do clube, mas oscilou entre Série A, B, C, chegou nas refundações a ter que disputar a Liga Regional D, mas é um clube que era tradicional e hoje disputa a Série C. Além disso, tem como um clube notório no futebol italiano, tem ídolos de expressão, né? Dentre eles eu destaco três, que é o zagueiro Virginio Rosetta, que inclusive foi zagueiro e campeão na Juventus, além de ter sido zagueiro e campeão com o Pro Vercelli. No Pro Vercelli, ele vestiu a camisa do Pro Vercelli nos períodos de 1919 a 1923, jogando por 85 jogos, marcando 11 gols e conquistando 2 títulos com a Bianche Casacche. O atacante Silvio Piola, que fez história também na Lazio, foi um dos jogadores contratados pela Lazio.
Em 1930 e 34 ele jogou nesse período também vestindo as cores do Pro Vercelli. Ao todo jogou 127 jogos com o time do norte da Itália e anotou 21 gols. E, né, o principal ídolo do clube, o Carlo Rampini, atacante, que jogou no período mais glorioso da história do Pro Vercelli, entre 1908 e 1914, e ao todo conquistou 5 dos 7 títulos italianos que o Pro Vercelli tem em sua história, o que nos leva ao próximo tópico, que é falar um pouquinho dessa história, né? O clube, como eu disse, foi fundado em 1888, mas a subdivisão de futebol só começou a existir em 1903, porque nos idos de 1902, o então dono do clube, Marcello Bertinetti, cria a subdivisão de futebol do clube do norte da Itália, né? Naquela época e até os dias atuais foi adotado um uniforme em que a camisa é branca, né, a característica camisa branca, combinada com os calções, com o calção preto. Esse é o uniforme 1 do Pro Vercelli. Teve como primeiro presidente, né, do clube de futebol o Luigi Bozzino, vai subir uma imagem dele aqui, que permaneceu no comando por exatos 30 anos. Ele presidiu o clube na fase mais gloriosa de existência do clube. Em 1906, né, o clube se juntou à Federação Italiana, vindo a disputar o seu primeiro campeonato nacional em 1907. Óbvio, ele entrou participando da segunda divisão, mas logo foi promovido na primeira temporada de disputa do campeonato italiano pela segunda divisão, já foi promovido para a divisão principal, e no ano seguinte já começa a história gloriosa do Pro Vercelli. Ao todo, como eu disse, são 7 títulos italianos que serão retratados logo a seguir, e ao longo da sua história foram ao todo 8 promoções e 8 despromoções, aí variando entre A, B, C e D na história do Pro Vercelli. Bom, a história do Pro Vercelli de sucesso começa logo em 1908, na primeira temporada do Pro Vercelli na divisão principal do futebol italiano. Eles, como eu disse, eles estrearam na Liga Italiana em 1907 na segunda divisão, foram promovidos em 1908. Participaram do Campeonato Italiano de Prima Categoria, um campeonato muito conturbado, porque a federação, à época, queria mudar a fórmula, não a fórmula de disputa em si, mas como os clubes formulariam seus elencos. Eles queriam nacionalizar a ideia, a concepção era nacionalizar a competição, obrigando os clubes que participassem com todos os jogadores de nacionalidade italiana. Então, alguns clubes foram favoráveis, outros não. A gente não vai entrar no mérito dessa questão nesse vídeo de hoje, fica para um próximo. Mas o Pro Vercelli disputou o campeonato que ficou em vigor em 1908, né, e ganhou esse campeonato, que teve como participantes a Società Ginnastica Andrea Doria, sim, uma das sociedades, né, das società que se fundiram futuramente e vieram a fundar a Sampdoria, hoje é um clube glorioso, né, na Itália. A Milanese, que é uma outra equipe, uma equipe da Lombardia, Juventus e Pro Vercelli foram os participantes desse campeonato italiano de prima categoria. Ao longo da disputa desse campeonato, o Pro Vercelli chegou até a final, né? Mas para isso ele eliminou num playoff regional a poderosa Juventus em 2 jogos, o primeiro empatado em 1-1 em casa, e depois conseguiu vencer o adversário em Turim por 2-0 e chegou ao triangular final, em que sagrou-se campeão com 2 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Esse foi o primeiro título italiano da história do Pro Vercelli. E aí, logo no ano seguinte, em 1909, já com mais participantes, em uma fórmula de disputa muito similar à anterior, o Pro Vercelli conquista o seu bicampeonato, né, o seu segundo campeonato italiano, também ainda sob o nome de Campeonato Italiano de Prima Categoria.
Aí já reuniu alguns outros participantes da região da Ligúria, além do Andrea Doria, se juntou a rival à época, o Genoa, né? Da Lombardia, Inter Milan e Milanese também se adicionaram às disputas. O detalhe aí é que nesse burburinho que houve, que eu disse lá que não seria o cerne da questão, surgiu a Internazionale, que fez parte desse campeonato em 1909, e de Piemonte, da região de Piemonte, Juventus, Torino e Provercelli participaram do campeonato de 1909, em que o Provercelli eliminou o Torino no playoff regional em partidas 2-1 em casa e 1-0 na casa do Torino. Eliminou também o Genoa numa semifinal regional Ligúria-Piemonte, né? Então jogou a primeira partida em casa e venceu por 3-2 e empatou a segunda em Gênova por 1-1, eliminou o Genoa e conquistou o título nas duas finais que fez com a Milanese, né? Vencendo a primeira partida por 2-0 com 2 gols do jogador Visconti, e empatou a segunda 2-2 com um dos 2 gols anotado pelo um dos ídolos da equipe, o Carlo Rampini, e conquistou seu segundo título. O terceiro título veio na temporada de 1910-1911, já numa fórmula de disputa em que aconteceu um campeonato de pontos corridos com 9 participantes ao todo, né? E um grupo norte-ocidental em que tinha lá a Società Ginnastica Andrea Doria, o Genoa, Inter, Milan, Milanese, Juventus, Piemonte, Provercelli e Torino. Esses eram os participantes do campeonato, né? Como eu disse, foi uma fórmula de disputa de um campeonato de pontos corridos, em que o Provercelli sagrou-se campeão ao final, tendo vencido com 12 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Detalhe é que, à época, cada vitória somavam-se 2 pontos ao clube vencedor. E, bom, totalizou 44 gols pró, 8 contra, um saldo de 36. E aí o Provercelli chegou e fez a finalíssima, né, com o Vicenza, que era do outro grupo, o grupo dos times lá da região do Vêneto, e venceu em 2 finais, vencendo a primeira em casa por 3-0 e a segunda fora de casa por 2-1, conseguindo aí o seu terceiro título italiano. E em 1911, 1912 veio o tetracampeonato do Provercelli, né? O Provercelli conquista mais um título de primeira divisão italiana, um campeonato em que houve uma fase de pontos corridos subdividido em 2 grupos regionais, né? O Provercelli fazia parte do grupo norte-ocidental, em que nele estavam incluídos os 9 clubes que anteriormente disputavam, mais o Casale, que adicionou-se a esses clubes para a disputa. O Provercelli foi o campeão desse grupo, com 15 vitórias, 2 empates e 1 derrota, somando 32 pontos, 50 gols marcados, 12 sofridos, um saldo de 38, e fez a final daquele campeonato com o campeão do outro grupo, o grupo dos clubes que são da região do Vêneto, mais a Emília-Romanha. O Venezia foi o campeão do outro grupo. Os 2 clubes se enfrentaram na final e o Provercelli faturou seu 4º título italiano após 2 partidas em que aplicou 2 sonoras goleadas no Venezia, uma por 6-0 em casa e a outra por 7-0 na casa do adversário. E aí, em 1912, 1913, chega o pentacampeonato italiano do Provercelli, de prima categoria, né? Um campeonato também subdividido em pontos corridos, só que agora a fórmula tinha mudado um pouco também. Haviam fases pré com eliminatórias para compor a fase de grupos, em regionais, e depois havia um playoff final, sendo que ao final de toda essa fórmula de disputa, o Provercelli ganhou a fase regional como
campeão do grupo, né, o grupo que fazia parte, que era o Piemonte, com 19 pontos, 9 vitórias e um empate e nenhuma derrota. E também o grupo do playoff com 18 pontos. E enfrentou a Lazio na final, aí em final única, e ganhou o jogo por um placar expressivo. Aplicou o sonoro 6-0 na equipe da capital italiana. Vocês veem que dessa época de 1908 até 1914, quase 1914, né, 13, 14, o Provercelli era uma equipe fortíssima, né? Vai ter até uma curiosidade que a gente vai relatar no final do vídeo, mas era uma equipe poderosíssima. E aí a fase final, né, os seus últimos 2 títulos italianos, o primeiro conquistado em 1920-21, esse título de 1920-21, que foi conquistado num campeonato em que tiveram 2 fases bem extensas, né, subdivididas em 2 grupos regionais, macro grupos regionais, um primeiro bloco de clubes que faziam parte das regiões da Emília-Romagna, Lombardia e Piemonte. Eles eram agrupados em grupos dentro das próprias regiões, e depois havia uma final regional para esses clubes que estavam nessas regiões, e um segundo bloco de clubes que eram da Campania e da Toscana. E aí, no desenrolar da competição, ao final dela, o Provercelli, que foi o campeão regional desse primeiro grupo regional, com o Pisa, que foi o campeão do segundo bloco regional, se enfrentaram em final única, e o Provercelli conquistou seu 6º título, vencendo a partida por 2-1. E finalmente, o 7º e último título do Provercelli de primeira divisão chega em 1921-22, né, um campeonato também de pontos corridos subdivididos em fases regionais, em que aí havia especificamente uma Liga Norte, uma Liga Sul. O Provercelli foi o campeão do Grupo A da Liga Norte, com 36 pontos, 17 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. E aí enfrentou o campeão do grupo B dessa Liga Norte, que era o Genoa, empatou o primeiro jogo em 0-0 e venceu em Gênova por 2-1 e sagrou-se campeão da Liga Norte. Enquanto que na Liga Sul, né, o Fortitudo foi o campeão e fez a finalíssima, em 2 jogos com o Provercelli vencendo o primeiro jogo fora de casa por 3-0 e o segundo jogo em casa por 5-2, sagrando-se então heptacampeão italiano. Como curiosidades aí que a gente tem do Provercelli, nós temos a cor do uniforme, que é uma cor característica, e dada a sua importância à época, alguns clubes na Itália se inspiraram e homenagearam o Provercelli utilizando as cores do uniforme. Um clube bem que a gente pode aqui trazer e que fica uma curiosidade bem bacana para vocês é o Spezia, que hoje disputa a primeira divisão do campeonato italiano, que as cores branca da camisa e preta do calção são em homenagem e alusão específica ao Provercelli, né, que é um rival regional, mas era um time forte, poderoso e que inspirou algumas outras equipes da região. Além disso, a Itália, em sua estreia em 1910, em uma estreia em jogo oficial, disputa o seu primeiro jogo oficial trajando o uniforme branco em homenagem ao então campeão italiano à época, que era o Provercelli. Então vocês vejam a importância do Provercelli, né? Como que o Provercelli tinha essa importância na Itália em épocas passadas. Outra curiosidade bem interessante é que, assim como a Novese, que é um outro clube que a gente vai trazer aqui nessa série, são as 2 únicas equipes que foram promovidas à primeira divisão e no ano de promoção foram campeãs. Como eu disse, dos ídolos, um dos ídolos mais importantes da história do Provercelli, o Carlo Rampini, também é o maior artilheiro da história da equipe. Ao todo foram 106 gols em 99 jogos, um jogador muito importante na história da equipe, e além disso ele ganhou 5
dos 7 títulos que o Provercelli conquistou de campeonato italiano. E a última curiosidade que eu deixo para vocês aí é o símbolo, né, e mascote do clube, o leão, não foi escolhido à toa, né? Como o clube é fundado por ingleses, esse animal ele faz parte, né, do brasão da Inglaterra. Então, além de uma homenagem aos fundadores ingleses do clube, também dizem que era uma alusão ao estilo de jogo que o Provercelli colocava em prática nos seus jogos, que era um estilo bem aguerrido, com muito vigor físico, e aí o que simbolizava isso era o leão. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficaram com alguma dúvida ou quiserem deixar alguns comentários, deixem aqui embaixo que a gente tenta responder o mais rapidamente possível. Agradeço demais a participação de vocês. De novo reforço, para que se vocês gostarem desse vídeo ou de qualquer outro vídeo nosso, vocês deixem aquele joinha para ajudar no nosso trabalho. Verifiquem mais uma vez a inscrição e a ativação de notificações de vocês. Caso não sejam inscritos, se inscrevam no canal, deem essa força pra gente. Não deixem de conferir aqui embaixo o link para o sorteio que vai rolar no dia 18 de outubro de 2021, tá? Se vocês não estiverem participando, confiram lá, se inscrevam. Boa sorte, nos vemos no próximo vídeo. Grazie mille e arrivederci.